Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Renova-se a alegria pela terceira vez de retornarmos à cidade pitoresca de Colatina para um novo reencontro com os amigos. Cumprimentar os internautas que nos acompanham pelo canal 4 da Rede Amigo Espírita, em diversas partes do Brasil e, quiçá, do mundo pela Rede Mundial de Computadores. O tema desta manhã torna-se um verdadeiro sonho, uma grande utopia destes dias que atravessamos. Mereça ser feliz. O espírito Joana de Ângeles, em uma das obras da sua série psicológica, que está completando 25 anos, lançado pela editora de nossa casa em Salvador, a Leal, Livraria Espírita Alvorada, faz análise da felicidade em diversos livros inteiros. E em outros ela dedica capítulos específicos, como temos em mãos, Encontro com a Paz e a Saúde, onde a benfeitora que aprendemos a amar faz uma análise a partir das páginas 143 sobre a felicidade, o que é, como conquistá-la. E inicia colocando que tem havido uma forte preocupação dos psicólogos clínicos em averiguar a problemática que produz no indivíduo os estados mórbidos do ódio, da vingança, do rancor, do ciúme, da arrogância. E tem cabido aos neurocientistas a investigação dos neuropeptídeos, ou dos neurotransmissores, hoje em número de 65 identificados, que seriam os responsáveis em nós pela produção da felicidade, do bom humor, da alegria, da jovialidade. E nomes começam a despontar na ciência médica, clínica, como dopamina, serotonina, loliberrina, ocitocina, como sendo neurotransmissores produzidos pela usina mental, que quando em equilíbrio no cosmo orgânico, respondem pelos estados de felicidade. Quando ausente, propiciam no indivíduo, a instalação das síndromes, das problemáticas hoje, a atingirem mais de 400 milhões de pessoas. A depressão, a síndrome do pânico, a angústia, a solidão, o medo e outros estados mórbidos da criatura humana. Evidentemente que uma análise filosófica da felicidade nos remete à velha Grécia, quando se estabeleceu que a primeira escola de pensamento filosófico que pugnou pela conquista da felicidade foi atribuída a Epicuro. Epicuro, que viveu alguns séculos antes de Jesus, na velha Hélade, estabeleceu de que a felicidade é conquistada pela contemplação, como eu fiz hoje de manhã. Saí do quarto às 5h50 da manhã, porque eu durmo com as galinhas e acordo com os galos, e fui dar uma caminhada no cristalino Rio Doce. Já não tão cristalino depois da tragédia em Minas Gerais. E contemplei a beleza do majestosa do rio trafegando, silencioso.
E fiquei olhando as suas margens, onde estão ainda as marcas da tragédia em Mariana, que veio até de passar por aqui e desaguar no mar. E dei-me conta de que ele é silencioso. Atiram no rio lixo, esgoto, material reciclável, industrial, e ele não reclama. No silêncio homérico, ele faz o seu trajeto da nascente ao mar. Porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo: desaguar no grande oceano e fundir suas águas doces com as águas salgadas do Atlântico. Por onde ele passa, ele serve. Molha a planta, molha a árvore, molha o jardim. Oferece suas águas ao banhista, ao veículo. Ali ele abriga milhares de vidas aquáticas e não diz nada do principal adversário seu, a criatura humana, que o polui, que o degrada, que o contamina e que algumas vezes o mata implacavelmente, tornando suas águas verdadeiros rios de esgoto. Parece que a sua serenidade inspira a necessidade que temos hoje em dia de desacelerar, porque estamos muito acelerados. Já acordamos achando que o dia vai acabar. E temos a sensação de que hoje é o último dia das nossas existências. Por isso, tudo tem que ser fruído, gozado, aproveitado agora, amanhã é tarde. Esquecidos, ou pelo menos olvidando, que somos criaturas imortais. Tive um ontem, terei um amanhã, e tenho um hoje que estou na posse do vaso físico, mas eu não sou o corpo, eu estou no corpo. Ele tem prazo de validade, todo mundo aqui está assinalado por prazo de validade. Só é olhar as costas que está lá, vence este corpo físico na data tal. Nessa data partiremos. Há pessoas que não se cuidam e vão antes da validade. Meses, anos antes, pelo abuso que cometem contra o veículo, no qual se manifestam na matéria. Há pessoas que se cuidam tão bem que ultrapassam o tempo de validade e tornam-se pessoas úteis, mesmo vencidas, aparentemente. E conseguem moratórias admiráveis do mundo espiritual, permanecendo na terra, ainda com utilidade, 5, 10, 15, 20 anos. E isso é fascinante. Deveria ser motivo de júbilo a continuidade da pessoa no vaso físico para dar prosseguimento à sua tarefa. Portanto, uma pesquisa intensa revela historicamente que a contemplação traria esta felicidade, uma vida mística. Epicuro propunha que o indivíduo contemplasse a natureza, cultivasse o belo, porque há o belo em todos os lugares. É que hoje não temos, ou muita gente alega não ter tempo de contemplar coisa nenhuma, porque acorda muito tarde, o sol já nasceu. Vai dormir muito tarde, não tem tempo de ver o poente. Está sempre com os aparelhinhos, participando das redes sociais, porque se não tiver antenado com as notícias, a pessoa está fora do mundo. Esquecido de que com ou sem notícia a pessoa vive, a pessoa prossegue. E as notícias não pedem licença a nós para acontecerem, porque dependem de terceiros, pelos quais não temos nenhuma responsabilidade. É preciso, pois, ou dar um controle a esses equipamentos, ou não tem jeito. Seremos, por esses equipamentos, escravizados. Ou eu os domino, ou eles me escravizam. E perdemos muitas vezes a estesia. Conhecemos amigos
que jamais saíram de Salvador, nunca foram ao interior e nunca viram as estrelas. E eles ficaram curiosos quando eu contei a experiência no Capão, Vale do Capão, ali na região de Mucugê, de Lençóis, entrada da Chapada Diamantina, de uma beleza incomum. Quando, alguns anos atrás, 20 anos atrás, para ali fomos participar da Semana Espírita de Lençóis. E uma das noites que não nos cabia palestra, fomos para o Capão, que é considerado por alguns místicos como o umbigo energético do mundo, e mora gente de todos os lugares da Terra. Ali chegamos aquela noite numa velha caminhonete movida a gás de cozinha. Fizemos a palestra numa escola para um público que estava abrindo uma casa espírita, que nesse momento acredito já deva estar instalada. E quando voltamos, a velha máquina quebrou no meio do mato, à meia-noite. Desceu aquele nosso condutor Antônio, já desencarnado, e abriu o capô tudo no escuro. Como mexer no motor que está no escuro? Eu desci e olhei para o céu. Sem uma claridade artificial, a Via Láctea estava linda, mas é Via Láctea mesmo, parecia um chocolate branco, e eu com vontade de meter a mão para chupar um bloco, mas não consegui, elas estão muito altas. Então as estrelas me aprazia simplesmente vê-las. E ele dizia: Mariano, tenho que levar você para Lençóis, para o hotel. Eu digo: tem pressa não, Antônio. Eu estou olhando as estrelas, já vi 5 meteoritos cruzando os céus. Se for para fazer pedido, já tem uns 5 garantidos. Mas que beleza, piados, vindo da mata. Eu digo: que piada é esse? Eles são onças. Eu digo: meu Deus, gatinho manhoso. São onças, se saírem aqui atacam a gente. Eu digo: morrer como mártir depois de uma palestra espírita, não tem coisa melhor. Ele disse: só se for você. Eu digo: claro, iremos juntos. Por razões de solidariedade, entraremos no mundo espiritual juntos, de mãos dadas. Ela devora os dois, eu como lanche, você como almoço. Mas fiquemos em paz. Lá vem 4 rapazes num chevette velho caindo aos pedaços. E se for um assalto? Confiei em Jesus, os 4 descem, olharam para Antônio. Antônio, meu amigo, o que é isso aí? Quebrou o carro. Os 4 rapazes fizeram tudo, consertaram, empurraram o carro, pegou. Lá vou eu para Lençóis, enfrentar a claridade artificial e matar a noite das estrelas, que eu nunca mais vi com a beleza daquela noite. Porque não temos mais tempo de contemplar o belo. Estamos atrás sempre do belo artificial, do belo fugidio, passageiro, e a natureza todo dia despontando flores, arrebentando florações, pássaros encantadores. Então vale a pena encontrar felicidade na estesia. Logo depois, surgiu uma outra escola séculos mais tarde, de Epicuro, atribuída a Adonis, que passou a história filosófica como sendo a escola hedonista. O próprio nome já diz. A felicidade é oriunda do ter, possuir, reter, acumular, gozar. A felicidade é oriunda de estômago cheio e sexo satisfeito. Como diria o líder dos Rolling Stones recentemente, com passagem meteórica pelo Brasil, ele disse que um casamento feliz é oriundo de muito sexo, casa limpa e boa comida. Prato cheio, muito sexo na cama e uma casa assiada, temos a receita da felicidade. E ele não consegue ficar em casamento nenhum. Aos 72, continua solteiro. Ou divorciado, com filhos, vários filhos no mundo, alguns reconhecidos mediante DNA, porque se recusou e a mãe brasileira o processou para que ele reconhecesse o filho que teve. Passando pelo Brasil, esteve com este filho quase adulto. Por que é que não ficou em casamento nenhum? Porque dinheiro não lhe falta. É a segunda maior fortuna da Grã-Bretanha, só perdendo para a rainha, que é a primeira,
E depois vem o Beatle, Paul McCartney, com a terceira maior fortuna da Grã-Bretanha. Se tem, mas não se é feliz. Se possui, e o indivíduo está existencialmente vazio. Como declarou a top model Naomi Campbell, quando numa entrevista a Oprah Winfrey, a notável e extraordinária entrevistadora, considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, norte-americana, a entrevistadora perguntou à celebérrima modelo, hoje com mais de 40 anos de idade: você já teve os homens mais belos da terra à sua disposição? Iates, carros, casa, apartamento, tudo seu dinheiro compra. E teve alguns admiradores que lhe deram diamantes. Você tem uma das coleções de diamantes mais cobiçadas do mundo. Tu és feliz? E Naomi no sofá respondeu: não. Já tive os homens que queria e posso ter o homem que eu quiser. Casa, carro, prestígio, fama, glamour. E continuou infeliz. Absolutamente vazia por dentro. Então essa ideia hedonista que predomina nos dias de hoje. Aliás, talvez a escola hedonista seja essa escola da atualidade, onde tudo nos convida a não contemplar o belo e sempre reter e acumular coisas na suposição de que isso vai trazer felicidade. Já nos acolhemos em algumas viagens nossas pelo país, em apartamentos nababescos, riquíssimos, cheios de lustres, e os moradores mergulhados na mais profunda depressão. Profundamente perturbados, buscando na doutrina espírita agora resgatar aquilo que julgaram ter perdido a felicidade. Possuíam, mas não eram. Tinham, mas não tinham se conquistado. Granjearam muita coisa externa e internamente estavam completamente desertos, como o Atacama ou como o Saara. A ideia hedonista, portanto, é altamente perturbadora, porque leva o indivíduo a uma cultura materialista, superficial, de negação da realidade transcendente da vida, agarrando-se ao corpo. E quando o corpo chega ao final, o indivíduo declara medo da vida. E na vida, já tinha declarado medo da morte. O paradoxo dos paradoxos. Vivemos uma sociedade paradoxal. E quem diagnosticou isso recentemente foi o próprio Dalai Lama, ao dizer, numa frase que repetimos aqui conforme a nossa interpretação, disse ele: mas o homem ocidental é muito curioso. Ele, quando é jovem, detona toda a sua juventude e a saúde para ganhar dinheiro. Aí fica velho, doente, aí gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Eu fico sem entender a lógica do homem ocidental, porque ele está submetido ao pensamento oriental. E é isso mesmo. Vemos aí a juventude, a mocidade, a madureza, lutando para adquirir bons salários, carro, casa, ter projeção. Quando depois dos 50 as peças começam a demonstrar o desgaste prematuro, agora é hora de fazer um bom plano de saúde e correr atrás do médico: doutor, tem como devolver a saúde? Aí vamos tentar. Aí conserta daqui, conserta da acolá, nem sempre volta, ele não volta mais ao vigor que se tinha. E o indivíduo dá-se conta de que correu, nadou e morreu na praia. O que tem vai passar de mãos, vai ser transferido para terceiros. E Humberto de Campos, irmão X, declarou em crônica admirável, Treino para a Morte, num dos seus livros de crônicas, de que dá pena, dá compaixão, dá dó no além, ver determinadas figuras ricas na terra de valores, recolhidos a hospitais de alienados no além, levantarem-se da cama e disse: enfermeira, cadê meu talão de cheque? Enfermeira,
Cadê meu cartão de crédito? Enfermeira, e o jornal do dia eu tenho que ver o valorização das DAC, da Bolsa, da Bovespa, como é que está a ação, o dólar. E a enfermeira olha assim e disse, coitado, quando eu der a notícia, ele que já está morto, remorre. Já está desencarnado, vai redesencarnar. Aí ela tem que ter muito tato de conduzir, tudo bem, a gente vai trazer essas informações, mas antes, vamos à medicação, vamos ao passe, à oração. Aí vai conduzindo em banho-maria, ele vai ficando irritado, até o momento diz, eu peço informação, cadê meu celular? Cadê meu smartphone? Meu iPhone, meu iPad, meu iPod, meu iPim, minha macaxeira, traga aqui. E ela guarda, fica olhando, até chegar o momento da notícia, diz, o senhor está desencarnado. Quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano? 1 ano e meio que o senhor morreu. Morre de novo. Aí entra no segundo mundo espiritual. Aquele primeiro não dá para caber. Então tudo que o senhor acumulou agora está na mão de filhos, noras, genros, netos. E eles estão lá dilapidando. O que o senhor acumulou em 40 anos, eles estão conseguindo gastar em 40 minutos. Em cassinos, em festas, em shows, muitos estão brigando na justiça por aquela propriedade, aquele palácio. Quando o indivíduo muitas vezes volta ao cenário da terra, encontra a família em pé de guerra nos tribunais. Quando não se matando mesmo, um assassinando o outro para eliminar herdeiros e talvez enganar a justiça terrestre. Então essa luta hedonista. O que nos salva é que menos de 1 século e meio depois surgiria em Corinto, no Golfo belíssimo que leva este nome, a figura de Diógenes. Diógenes, o cínico. E a palavra cinismo, que estou empregando, não tem o significado que tem hoje em dia, muito comum em certas autoridades de Brasília, do Senado e da Câmara Federal, que dão entrevistas sorrindo, numa total cara de pau e num cinismo impressionante. Esses são cínicos mesmo, para não dizer também hipócritas. O cinismo a que me refiro é uma escola filosófica. Diógenes, ele percebeu de que a felicidade pode ser conquistada com o contrário do hedonismo. Quer que é feliz? Não tenha nada. Despoje-se de tudo. A felicidade é oriunda do desapego. Está na moda. Está se falando isso hoje, desapegue-se. Tem alguma coisa em casa sobrando? Põe à venda, doe, passe adiante, faça circular aquele bem que vai chegar a outras pessoas necessitadas. Quanto menos coisas eu tiver, menos apego. Diógenes já falava ali, mas levou ao extremo. Nem de roupa preciso, passou a viver pelado. Diz a tradição histórica que ele passou a morar dentro de um barril, andar segurando um barril de chope, um barril de carvalho para esconder a nudez. Tomava água segurando uma concha de metal, com que enfiava, até o dia que viu uma moça bebendo na fonte com as mãos. Ele pegou a concha, nem disso mais eu preciso, jogou fora. Passou a beber água com a mão. Então não tinha nada, não varria a casa. A porta vivia aberta e as folhas entravam. O lixo da época, natural, nada artificial, porque estamos falando antes de Jesus. Ele deixava a casa livre. E era um sábio, admirado em toda a Grécia, a ponto de Alexandre da Macedônia, o grande, que era admirador dele, vir visitá-lo. E chegou com a sua esquadra no Golfo de Corinto e mandou uma pequena barca até a casa dele. Diógenes, Alexandre o Grande da Macedônia, está naquele barco em alto mar e deseja que você vá vê-lo. Eu? Não é ele que está atrás de mim? Ele que vem à minha casa. Por que você é de minha casa para ir lá no barco ver ele? Não fui procurar ele. Não devo satisfação a Alex. Não vou vê-lo. Mas Diógenes, se você não for o barco de Alexandre da Macedônia, ele entra em Corinto e destrói a cidade.
Eu não moro na cidade. Por mim, pode tocar fogo. Tô nem aí, nem mesmo chegando. Esse parece que era baiano, sabe? Diógenes. Nasceu em Salvador e era bem tranquilo. Porque o baiano se movimenta em 3 velocidades em tudo que faz na vida. Devagar, bem devagar e Dorival Caymmi. São os 3 níveis de velocidade. E um dos nossos mandamentos é: não faça nada nessa existência que você não possa deixar para a próxima reencarnação. Então Diógenes, ele, por mim, pode destruir Corinto. Eu estou em paz, em minha casa. O emissário voltou e Alexandre disse: esse é o filósofo que eu amo, pois eu vou em terra vê-lo. Pois foi. Alexandre da Macedônia desceu do grande barco, pegou o pequeno, foi até a praia, subiu a encosta, foi à casa, e Diógenes tomando um banho de sol, bronzeando o perispírito em pleno verão. Tomando seu banho de sol, olhando para o sol, e Alexandre fica na frente. Diógenes, eu sou Alexandre da Macedônia, o senhor do mundo. É? E daí? Eu vim te convidar, tu seres o meu filósofo. Tu ires ao meu reino, eu te darei metade de toda a terra. É? Eu já tenho minha casa. Eu quero com metade da terra, minha casa me basta. Mas Diógenes, eu vim da Grécia para te ver, eu te admiro por tua sabedoria, teu desprendimento, e eu posso te dar metade da terra. Tu vens? Não, eu só queria que você saísse da frente, porque está tapando o sol. Eu estou me bronzeando, pegando aqui uma vitaminazinha D, e você está, sai da frente. Alexandre saiu tão feliz de ver o filósofo, que era autêntico. Não se intimidava com nada, nem com aquele homem que morreria pouco tempo depois, 90 dias depois, morreria de febre. Uma febre maligna o devorou. E morreu com menos de 45 anos de idade, Alexandre Magno, o Alexandre da Macedônia. E aí ele partiu, e Diógenes permaneceu vivo e poupou a cidade, não destruiu Corinto. Então talvez a felicidade também esteja na análise desse comportamento filosófico, em que nós trabalharemos o desapego. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec seria uma mensagem, salvo engano, do espírito do cura d'Ars Vianney, em que ele vem dizer de que um dos maiores entraves ao nosso processo evolutivo na Terra é justamente o apego. Não só temos apego a coisas materiais, bens, nós temos apegos a pessoas. Minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho. Ninguém tem nada. Nada é meu, nem o corpo que eu tenho, é um empréstimo transitório. Como está circulando na internet uma página de uma frase atribuída a Divaldo: o que temos, deixaremos. O que somos, levaremos. Só isso. Divaldo Pereira Franco. O cemitério é a grande alfândega que confisca tudo na porta. O corpo passa para a sepultura. O proprietário segue pelado. Chegou nu e sai pelado da terra. Não leva 1 grama. Porque mortalha de defunto não tem bolso e caixão de defunto não tem gaveta. Não se leva nada. E eu falo com absoluto conhecimento de causa, porque fui agente funerário dos 15 aos 16 anos de idade. Vendi de porta em porta em minha cidade natal caixão de defunto. E meu slogan era absolutamente convincente: caixão a prazo, morte à vista. Convenci a maioria dos compradores. Nunca tive uma reclamação. É um produto que é tira e queda. Vendeu, está vendido. Nunca tive uma queixa no Procon. E as pessoas iam superando o medo. Quantas delas me diziam: meu filho, a maior certeza que nós temos, então deixa eu comprar logo em vida, para na hora que eu bater as botas, não dar trabalho à minha família, de correr atrás para comprar um caixão para mim. Comprado, muitas vezes pagava.
Em vida, última parcela. E eu dizia àquela senhora de periferia: é a última parcela, a senhora quer que traga? Não. Deixe lá na funerária. Se a gente precisar, a gente manda buscar, vocês trazem e tragam. Mas se a senhora quiser entrar, não quero esse caixote aqui dentro de casa, não. Estava lá, já era uma reserva. A qualquer momento, ele já está pago, já diminuía as despesas. Então, nós temos que exercitar, para encontrar a felicidade, o desapego. Ter a exata noção de que filho, filha, marido, esposa são parceiros de evolução, transitoriamente situados pela vontade divina ao nosso lado, para troca de experiências, para permutas energéticas, para realização de planos reencarnatórios, projetos de vida coletiva dentro da constelação familiar, mas não são nossos. Não sou dono de ninguém, nem dos animais domésticos. Estão comigo por afinidade, cães e gatos, mas de uma hora para outra morrem. Um cão que eu tive por 18 anos, todo branco, o velho Tupi, me acompanhou quando eu fui para uma missa com minha mãe, fazendo companhia a ela, porque nunca fui católico. Eu fazia companhia e ficava brincando na porta da igreja com os meninos de rua, ela assistindo a missa. Terminava a missa e eu vinha com ela para casa. Um cão subiu em mim, brincou, me lambeu. Posso levar? Minha mãe disse, pode. Novo, ficou 18 anos conosco. Até que foi entrevando, veio a artrose. E naquela manhã de maio, quando ela me chamou e disse, vá ver, porque ele está parado lá. Aquele ganidozinho miúdo, Caim, aquelas dores de você terríveis nos ossos. Ele já não podia se mexer. Eu fui a um veterinário e disse, olha, há uma injeção que se aplica no animal, a agulha é longa e vai até o coração. Injeta um líquido e o coração para. Ele disse, mas matá-la eu não tenho coragem. Então aguente até ele parar. E fiquei aguardando, ele encostou num certo... As fezes começaram a sair de dor. O animal começou a defecar de dor. As lágrimas desceram por minha mãe. Eu fiquei ali parado também olhando, a impotência me avassalando, o que fazer, esperei. Ele encostou numa parede, ralou o pelo na parede, foi arriando. Daqui a pouco ela veio de lá, minha mãe já chorando, parou. Eu fui recolher ele num saco, coloquei, cavei ao lado de minha casa num terreno baldio e depositei o velho amigo de 18 anos. Mas já como espírita, não era meu. Ele é um filho da divindade, ainda na irracionalidade, que veio, nos deu as alegrias de ficar 18 anos em casa, as brincadeiras, o corre-corre, e chegou o momento dele retornar para o mundo espiritual, para ser reaproveitado conforme está nas dissertações do Livro dos Espíritos sobre os animais. Mas não podemos nos prender, dói, é natural, ver um filho partir, ver uma mãe retornar ao mais além, uma pessoa querida, um pai, uma esposa, sobretudo quando as circunstâncias são trágicas, como foi o ataque do Bataclan, no dia 13 de novembro do ano passado, no atentado terrorista, que matou 130 franceses, a maioria estava no Bataclan, aquela casa de show famosa de Paris. Uma semana depois, numa revista semanal brasileira, um jornalista, cuja esposa foi assassinada naquela casa de shows, diria nas suas páginas de rede social, que foram reproduzidas no mundo inteiro, vocês, os terroristas, não darei a vocês o direito de lhes odiar, porque é isso que vocês querem. Vocês mataram minha mulher no Bataclan, mas eu não vou odiar vocês por causa do que vocês fizeram, conquanto a minha dor seja muito grande, porque lhes odiar seria descer ao nível em que vocês desceram, e este gosto eu não dou a vocês. Fecha aspas. Uma atitude profundamente nobre, não desceu ao nível do ódio, do rancor, a dor ficou para ele. Como diria Cecília Meirelles, numa bela página muito curta, um amigo me ligou falando de sua dor.
e pedindo ajuda. Deixei a minha em casa e fui. Ponto final. Deixei a minha dor em casa e fui ver a dele. Que desprendimento notável. Portanto, Diógenes propunha que hoje podemos aplicar perfeitamente a cultura cínica, a cultura do desprendimento. Não tanto que a gente também ficar na miséria, porque segundo o Livro dos Espíritos, a partir da questão 920, a felicidade está implicada em 2 pontos essenciais. A crença na vida futura, fundamental, e materialmente eu ter o mínimo necessário. Os Espíritos disseram que tendo essas 2 coisas, a felicidade se estabelece. O mínimo necessário para viver. E a crença, a certeza na vida futura, que para muita gente é fugidia, é passageira, não se tem a segurança e vai sobreviver. Ainda encontro muita gente espírita, depois de muita comunicação mediúnica, de assistir, fica na dúvida, será? Nem Charles Robert Richer, depois de 50 anos de pesquisa, analisou os maiores médiuns da Europa do século XIX e a primeira metade do século XX. Ele analisou Daniel Douglas Home, o escocês que voava, a senhora Piper, a senhora Desperance, os irmãos Davenport, Eusápia Paladino. Ele examinou os médiuns mais notáveis da Europa. Ele viu médiuns notáveis dentro do hospital de La Bicêtre, onde existia o manicômio das histéricas. Ele examinou 4.000 histéricas, e entre elas havia médiuns notáveis como Alcina, a histérica. E ao final da vida, deitado na cama, no leito de morte, aos 84 anos de idade, por volta de 1935, o pensamento de Charles Richer é: será que tem vida depois da morte? Eu examinei os maiores médiuns, vi manifestações, vi ectoplasmia, vi espírito materializado, me abraçou, me pegou, eu medi, eu testei, eu tirei pulsação. Será que eu não me enganei? Será que aquilo não era fraude? Aí Humberto de Campos traz uma crônica falando sobre Richer, que o seu leito se encontrava cercado de vultos do espiritualismo nascente. O próprio Allan Kardec veio receber Charles Richer. Ali estava Camille Flammarion, Léon Denis, vultos da primeira hora, Gabriel Delany, para acolhê-lo. E ele, duvidando, depois de 50 anos, meio século de pesquisa, foi que desceu uma entidade luminosa do alto, a mando do Espírito de Verdade, trazendo nas mãos um punhal de luz. E o Espírito falando em nome do Espírito de Verdade, disse: Richer, eu te mandei à Terra para fazer as maiores pesquisas, lhe dei todos os recursos, e depois de 50 anos tu ainda duvidas da vida na erraticidade, da vida no além. Mas tuas pesquisas foram tão sérias, tão nobres, tão dignas, que o teu ceticismo, a tua descrença por falta de fé religiosa, será agora brindada pela certeza da imortalidade. E enterrou o punhal no coração do perispírito de Charles Richer. Ele desencarna, o coração físico parou de bater, ele sai do corpo e contempla os espíritos nobres que o arrebatam e levam para as esferas felizes. Aí ele tem a certeza. E muita gente só vai ter certeza quando entrar no além. E olhe lá, como diz o livro E a Vida Continua, de André Luiz, Evelina Serpa, Dona Alzira Campos, a senhora Tamburini, personagens daquele livro, todas desencarnadas, moradoras daquela cidade no além, e nenhuma com certeza de que estava desencarnada. Todas atribuindo que estavam internadas em hospitais da terra. A dúvida imensa, até que veio a revelação de que todas elas estavam mortas há mais de 6 meses. Quase que remorrem, aquele trio de veinhas.
Então muita gente continua no além, já desencarnado, sem saber que voltou para lá. Como é necessário desprender-se do vaso, de comida, de pessoas, de objetos, de posses, para começar a se identificar com essa vida futura, tendo na Terra o estritamente necessário. Logo depois de Diógenes, a próxima escola filosófica que abordou a felicidade foi a socrática. 500 anos, 480 antes de Jesus. E Sócrates disse que a felicidade era oriunda de 3 fatores: consciência tranquila, coração purificado e cumprimento de deveres. Quem cumpre deveres tem o coração pacificado e a mente tranquila, atingiu a felicidade. Não precisa mais nada. Isso foi Sócrates. Talvez seja isso, por tanta justiça, que Kardec o incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo como um dos precursores da doutrina espírita. Porque as ideias de Sócrates estavam em perfeito acordo com as ideias espíritas organizadas pelo codificador na segunda metade do século XIX, com o surgimento do Espiritismo em França. Por isso, aquele que cumpre deveres está tranquilo. Não tem por que temer. Estamos hoje num país em que está todo mundo temendo, e há determinadas autoridades que querem se colocar acima da lei. Quem não deve, não teme. Como diria Leandro Carnal, um célebre professor da Universidade de Campinas, com pós-doutorado no México, ele se diz materialista e ateu. Na página dele oficial na internet coloca isso. Mas as palestras dele são profundamente espiritualistas, por incrível que pareça. E ele diz que ser antiético dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque para esconder a minha falta de ética, eu fico usando de muitos artifícios, como a mentira, a falsidade, a hipocrisia, o fingimento. E ele comenta uma coisa simples: eu tenho um carro, ele dizendo, e meu carro está todo em dia, não tenho medo de blitz, pode ter 10, o IPVA está em dia e minha carteira de motorista está em dia, até o kit de socorro, de primeiros socorros e o extintor de incêndio, que é dispensável, eu guardo, vai lá que volta. A ideia do uso até já está guardada em casa. Mas tem gente que entra em qualquer lugar, está sempre temendo a visita da polícia, da CPI, do Ministério Público, uma condução coercitiva para ir prestar depoimento, porque deve. Está preso a algum interesse escuso. E o indivíduo que está tranquilo, pois não. Você prestaria um depoimento? Se eu souber de alguma coisa, vou. Tranquilamente. Até o nosso Divaldo já foi envolvido num processo judicial. Eu acompanhei ele como advogado. Alguém o arrolou como testemunha. Ele não sabia de nada. Foi e disse lá na audiência ao magistrado: o senhor conhece essa pessoa? Ele disse: umas 2 ou 3 vezes me hospedei com ela na cidade X. Ele arrolou aqui o senhor como testemunha, porque ele está vivendo um crime do colarinho branco. A advogada disse: os meus é cor de rosa, azul, mas vamos lá. E o senhor sabe que profissão? Ele disse: não sei nem que profissão. Me hospedo na casa dele, fica algumas horas para um banho, para um lanche, saio para as conferências, não sei nem que profissão ele tem. Ou seja, Divaldo não sabia de nada. Ele talvez tenha arrolado Divaldo na suposição de que Divaldo teria um peso na justiça. Olha, menina, essa testemunha aqui, Divaldo botou a mão, salva até o rio contaminado. Não salva não, porque o problema é da pessoa. A testemunha pode depor e não saber de nada. Então, naturalmente, que devemos trabalhar pelo desprendimento de tudo que é material, porque é tudo transitório. O mundo é uma permanente impermanência. O que tem hoje, amanhã já estará altamente modificado. Cumprir deveres, ter uma consciência tranquila, mas que beleza deitar todas as noites, botar a cabeça no travesseiro, se eu partir hoje, como é que eu vou entrar no além? Como disse Santo Agostinho na célebre mensagem 919. Kardec insistiu: sim, o conhece-te a ti mesmo é fantástico, mas como fazer isso? Eu quero o modus operandi. E Santo Agostinho deu: fazei o que eu fazia em vida. À noite, antes
Antes de dormir eu meditava: Senhor, se eu hoje encerrar meu dia na terra, como é que eu vou entrar no além? Deverei alguma coisa a alguém? Corro o risco de ter algum olhar acusador, algum dedo me esperando. Ah, tá chegando, né? Agora vamos acertar as contas aqui. Aqui, meu filho, não tem pistolão, não tem QI, quem indicou. Aqui é eu e você sem vaso físico, não. Ou vou entrar e encontrar só amigos, que poderemos dizer: vieste quitado. A reencarnação que acaba de findar-se no mundo te fez melhor. As lutas, as dores, as provações, os sofrimentos foram abrigados e acolhidos com nobreza. Olhemos o exemplo da vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, a quem Chico Xavier denominou de a heroína silenciosa. Raramente Dona Ivone foi vista sorrindo. O sorriso dela era de Mona Lisa, aquele sorriso de canto de boca. Mas ninguém via Dona Ivone, porque é uma vida assinalada pelo sofrimento. Já foi quase enterrada viva com 28 dias de nascida. 28 dias, não tinha um mês. Teve um estado de catalepsia, parou tudo e botaram ela dentro de um caixão. Botaram a grinaldazinha, a roupinha no corpinho daquele anjinho para enterrar a Dona Ivone, viva. Só não foi enterrada por causa da mãe. A mãe dela dizia aos parentes: minha filha não está morta. Mas senhora, ela morreu mesmo. Eu sei da sua dor, mas não. É uma intuição de mãe, minha filha não está morta. Entrou num quarto, olhou para um quadro de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, disse: Senhora, tu também foste mãe. Tu viste teu filho ser crucificado. Eu estou vendo minha filha ser enterrada viva. Ela não está morta. E se a senhora mandar uma faísca de misericórdia salvando a minha Ivone, eu entrego ela à senhora. Pois não é que na sala, na hora de fechar o caixão, alguém achou de ajeitar uma coroa de flores miudinhas na cabeça da criança. E uma das hastes tinha um espinho. Quando a pessoa ajeitou o ramozinho de flores, o espinho passou na pele da pequena Ivone de 28 dias e rasgou a pele. O filete de sangue correu e a criança uá, ué, ué, berrou. E a mãe disse: não falou. Lógico que não ficou ninguém na casa. Só ela e a mãe. Gente saiu pela janela, outros pelo telhado, umas 4 pessoas entraram em órbita, estão em torno de Plutão, Saturno, né? Uma criança defunta voltar do além-túmulo é de matar qualquer um. Só a mãe ficou, o resto, tem gente correndo até hoje. Ivone só foi morrer 84 anos depois no Rio de Janeiro. Uma vida inteira dedicada a suicidas e a espíritos obsessores. De quem se fez amiga, de quem se fez conselheira, de quem se fez mãe terrestre, acolhendo essas almas tão infelizes no além. E ela vem dizer na sua biografia, feita em vida, e em vida corrigida por ela e publicada ainda em vida. Em 1982, ela estava faltando 2 anos para desencarnar, na revista Reformador. Nunca tive na Terra um dia só de felicidade. E não é sintoma de amargura. Ela diz: a felicidade que senti na Terra foi quando usei a mediunidade. O momento que tive contato com os espíritos produziu em mim felicidade. Mas no restante, só tive desgosto. Nunca pôde estudar, nunca se casou, não teve filhos, não estudou piano, nem casa ela teve. Morou de favor a vida inteira na casa de irmãs, como em Volta Redonda, morou em diversas cidades de Minas, várias do Rio, que visitamos todas elas: Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí. Estivemos em lugares onde ela esteve, sentamos nas cadeiras onde ela esteve, fizemos palestras nos mesmos lugares onde Ivone fez célebres conferências enquanto esteve na Terra. Ali tem um sinal de uma mulher melancólica no resgate de 2 suicídios do passado. Hoje, liberta, livre no além, reencontrando o seu grande amor, Roberto de Canalejas. Ela conheceu na Terra, reencarnado como um polonês esperantista, com quem ela se comunicou, mas não manteve nenhum vínculo afetivo, porque ele era casado na Polônia. Ao desencarnar, primeiro do que ela, vítima de ataque cardíaco, ela depois o reencontrou e restabeleceu
o vínculo de milênios com esta alma querida, conquistando agora o mérito da felicidade. Mas passou por um cadinho de provações. Então as provações na terra é para nos trazerem mais tarde a felicidade. Mas não é visto assim. O indivíduo sofre e diz: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que comigo? Parece que a frase denota: Senhor, por que é que o Senhor não lança isso sobre o vizinho? Ó Senhor, por que esse câncer em mim? Põe no meu patrão. Mata aquele infeliz, aquela praga. Mas me deixa. Tira essa situação constrangedora, joga no outro. Por que comigo? Quando a proposta é espírita, nós fazemos a seguinte pergunta: Senhor, que queres que eu entenda, que eu perceba deste problema? Que lição eu posso tirar dessa dificuldade? Como é que eu posso usar ela como ferramenta para me catapultar para frente, para mais adiante? Esse deveria ser o sintoma. Como foi Francisco de Assis, mas é que nós estamos tão distantes de Francisco de Assis, que Manuel Filomeno de Miranda, no seu último livro, Perturbações Espirituais, traz a informação de que ele em pessoa está se reencarnando na Terra. O próprio Francisco de Assis está vindo aí, em pessoa. Não vai só coordenar a transição planetária na Terra em nome de Jesus, do mundo espiritual. Ele vai descer a matéria. Quando? Ninguém sabe. Onde? Ouvi falar que era em Colatina, não tenho certeza, né? Mas não sei. Pode ser em Salvador também, no Pau da Lima, né? Ele aproveita e já nasce lá na nossa maternidade, né? Dentro da Mansão do Caminho, a maternidade Marieta Pereira da Silva, que faz parte natural. Então já está o ambiente todo pronto. Faz a creche lá, a Escola Jesus Cristo, e já sai direto para fazer conferência no Caminho da Redenção, né? Quiçá, tomara, né? Portanto, ele está vindo aí para trazer aquele ideal que parece utópico de 800 anos atrás. Então a felicidade pode estar embutida no sofrimento. Como conquistar? Muita gente acha que não é só cumprimento de deveres, é a luta por direitos. E eu comentava com um amigo essa semana, de que nessas viagens, o tempo todo pelo país, vez por outra a gente tem atraso. Tem 15 dias que eu deixei de ir para um encontro no interior da Bahia, porque a companhia aérea cancelou o voo. Lá estou eu, 3 horas da manhã no aeroporto, um dia de sábado. Cheguei lá, foi cancelado. De qual motivo? Manutenção da aeronave. Quais são as alternativas? Ele me deu 4, nenhuma viável, e não tinha aeronave. Pronto. Mandei um recadinho ali rápido para meu anfitrião, cancelei o evento, acabou. Final de semana livre, 2 dias no absoluto ócio criativo. Mas palestra, seminário, não tem. Criou um grave constrangimento para a instituição, que convidou pessoas de fora. E o que é que eu posso fazer? Não posso ter tapete mágico, não tem aeróbus. Ainda não tem ubiquidade, está em 2 lugares ao mesmo tempo. Teletransporte só na ficção científica. Não dá, não se vai. Então, quantas vezes em aeroportos chegamos e perdemos a conexão? E me recordo, no episódio em Brasília, de como cada um reage àquilo que lhe parece sua infelicidade. O voo nosso atrasou 1 hora vindo do Maranhão. Pousou em Brasília, perdemos as conexões. Todos para o guichê da companhia aérea. A funcionária muito bem preparada, 20 pessoas querendo devorá-la, gente filmando. E ela pediu que desligasse. O senhor pode filmar a empresa, a minha o senhor não pode. Porque eu sou uma propriedade privada. E eu não dou direito de o senhor usar a minha imagem. Se o senhor usar a minha imagem em rede social, eu lhe processo. Na empresa o senhor pode filmar, a minha eu não lhe autorizo. Achei a moça muito espirituosa e bem preparada. E o homem teve que apagar as imagens e desligar o equipamento. Eu fiquei num canto, que eu queria ver como é a reação de 20 pessoas enfurecidas. Como era estouro da boiada, eu tinha medo de ser esmagado pelos touros. Aí fiquei à parte. Cada um disse seu direito. Eu tenho direito de ir para Curitiba, eu tenho direito para Florianópolis, para Vitória, para o Rio, para isso, para aquilo, para o raio que o parta. E a moça disse, um domingo à noite, ninguém mais sai de Brasília hoje. Não tem voo para nenhum desses destinos. Eu só tenho voo hoje para o Acre, Roraima e Amapá. E sei que nenhum dos senhores vai para lá. E ninguém ia mesmo. Cada um disse o que queria, isso é um absurdo. Muito bem, cada um falar, ela foi encaminhando cada um, eu fiquei por último. E o senhor? Eu digo, eu estava nesse voo. Falei bem baixinho para não assustar ela, né? Eu estava nesse voo aí. Pois não, e o senhor quer o quê? Eu quero que você me bote dentro da van,
me mande para o Hotel Carlton, 5 estrelas no centro de Brasília, que eu estou com fome. Eu vim de São Luís do Maranhão, meu último almoço, minha última refeição foi meio-dia, são 10h30 da noite, e um baiano com fome é uma coisa perigosíssima. Porque baiano reencarna com fome, desencarna faminto. A reencarnação dele só tem uma meta: comer. Até porque está no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo tamanho do prato e pelos esforços que faz para baixar esse prato. Capítulo 17, item 4. E Jesus já tinha dito: meus discípulos serão reconhecidos por muito comerem. Note que todo evento espírita é tupido de comida. Acaba a palestra, a gente se acaba, é mesmo na glutonaria. Ela riu e disse: todo baiano é assim. Eu digo: não, é pior. Eu sou um dos melhorzinhos. Ah, entra aquela van ali. Fui. Cheguei no hotel, tinha caldeirada de surubim. Ai, meu Deus. Caldeirada de surubim é o mesmo que oferecer bolsa de sangue a Drácula. Ou então uma galinha, uma raposa. Só não comi a panela porque é de alumínio. Eu não gosto muito de alumínio, acho o sabor desagradável. Mas o peixe eu devorei. Saiu pelo perispírito. Fui para dentro do quarto. Eu, meu Deus, a reencarnação tem sentido. Agora senti firmeza. Dormi o sono dos anjos. Botaram diazepam no peixe, eu apaguei, né? Na manhã seguinte, 9h da manhã que eu viajei. Cheguei às 11h, liguei para o meu chefe, que é um desembargador. O senhor ainda quer que eu vá trabalhar? Por que você está chegando às 11h? Expliquei o motivo. Não, vá para casa. Muito obrigada. Estou livre o resto da segunda-feira. Fui descansar. Porque eu também preciso, né? Um baiano sem descanso é um infeliz, né? Fui repousar. Não tenho mais nada para fazer. Não mando no avião nem na companhia aérea. Tá, tranquilidade. Mas por que é que eu vou me agastar com essas coisas? Como nós nos agastamos com essas coisas? E a última escola filosófica é o existencialismo, mas já foi atribuído no século XX a Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. É a ideia de que curta a vida. A vida é curta. Curta tudo que tiver aí, porque a bomba vem aí. E quando ela vem, acaba com tudo. Como até agora eu não vejo bomba, nem onde se é de São João, bombinha de São João. Então, vamos curtir a vida, ter mais alegria, escrever para alguém, dar um telefonema, boas notícias, estar com alguém, com pessoas que nós gostamos. Curtimos o Natal, trazendo Jesus de volta à festa que é dele. Mandar um cartão homenageando a pessoa que está aniversariando. Ligar toda semana para 3 pessoas de nossa... Ligar mesmo. Não é mandar mensagens frias de internet. É ligar. Fulano, queria lhe parabenizar. Se não for aniversário, queria lhe ouvir. Tem um tempão que eu não lhe ouço sua voz é tão agradável, a gente teve tanta amizade na escola ou na faculdade. Vamos estabelecer. Eu tenho um relacionamento com a ex-aluna minha de 25 anos, de carta, uma pasta cheia de carta, desde que ela foi minha aluna de 2º grau, já está com 2 filhos, e a gente se comunica por carta, apesar de toda a facilidade da internet. Ela escreve à mão, e eu digito, imprimo no papel, selo, passo cola e ponho no correio. A última demorou 2 semanas para chegar. E a cidade fica só 1h30 de Salvador. E eu liguei, chegou a carta, disse não. Eu digo, fique tranquila, antes do 2º advento de Jesus Cristo na terra, a carta chega. E ela me ligou horas depois, o carteiro entregou. Eu digo, aleluia, o Cristo ouviu minha prece. Deus seja louvado. A carta chegou. Que alegria quando você abre para ler boas notícias. Então merecemos a felicidade. Mas ela nem sempre está onde a pomos. E nem sempre estamos quando ela surge. Ela pode estar em coisas muito simples, em coisas muito singelas. O sorriso de uma criança, uma rosa que desabrocha, um pássaro que canta. Seja, pois, nessa manhã, nosso poema de alegria. Esse é um momento alegre. Todos nós deixamos os nossos quefazeres, a manhã ensolarada de Colatina, para estarmos aqui. Então esse é um momento de felicidade. Mas eu tenho um pequeno dissabor, eu estou com um pequeno distúrbio, mas enquanto esteve aqui nem notou que benfeitores espirituais na plateia nos medicaram.
O ano passado, quando o Divaldo fez o tradicional workshop, sempre no mês de maio, esse ano no dia 1º de maio, dia domingo, ele vai falar sobre a felicidade também. O ano passado foi sobre outro livro, um de Amélia Rodrigues. Eu estava lá no Centro de Convenções da Bahia. 2.000 pessoas. Mas era tanta gente que eu vi espírito desencarnado voltar da porta porque não tinha vaga no Centro de Convenções para entrar. E ele falando, em determinado momento de meditação, os espíritos me contaram. Era neste evento para diversas pessoas desencarnarem aqui no Centro de Convenções, vítimas de problemas que elas próprias desconhecem. Embolia, ataque fulminante do coração, pressão arterial. Mas como o mundo espiritual julga prudente que elas não desencarnem num evento como esse, pela repercussão que vai ter, elas foram medicadas para a desencarnação se dar horas mais tarde ou dias mais tarde em casa ou na rua. Quer dizer, a pessoa foi e era o dia de morrer. Mas está ali assistindo, abstrai-se do problema que sente, que percebe ou não percebe, o problema oculto, e de repente consegue uma moratória de 2 dias, de 3 dias. Sai dali com outras ideias, vai viver e horas depois, dias depois, desencarna em uma situação mais feliz. Quando chegar no além, disse: quais foram os seus últimos acontecimentos? Assisti um workshop de Divaldo. No domingo, morri na segunda-feira. Mas morri tão tranquilo, tão bem, que talvez aqui a maioria já saiba do nosso Alamar Regis Carvalho. Tem pouco mais de uma semana de desencarne. Descobriu ano passado um câncer no pâncreas. Uma magreza intensa, uma fraqueza, fui fazer o exame, câncer no pâncreas com metástase. Há uma semana atrás, talvez menos, Alamar Regis Carvalho, meu grande amigo, do Espiritismo via satélite, alou-se ao infinito e voltou ao mundo espiritual. É um touro, aquele homem tinha ideias, tinha criatividade, enfrentava tanta coisa para divulgar a doutrina, era um apaixonado pela doutrina espírita. Aqui não lhe vejo os possíveis equívocos, lhe vejo as qualidades. O caráter diamantino, de lutar pela causa espírita, trombando com todo mundo, um verdadeiro trator. Agora está no além. E foi mérito para ele desencarnar cedo. Porque muita gente que não tem esse mérito fica em cima de uma cama, muitas vezes carpindo dores e levando dificuldade à família. O mérito dele foi descobrir a doença, poucos meses depois, descobriu em outubro. Estamos em março e Alamar já está no mundo espiritual. Isso é mérito de voltar mais cedo para o mundo espiritual e não ficar muitas vezes em sofrimento. Então, seja esse estado nosso de felicidade, pelo que, mesmo sob dores, não esqueçamos da prece, como grande recurso que nos interliga com o alto, estabelecendo com o Criador a nossa conexão de profundo sentimento de felicidade por estarmos vivendo esses dias de transição na Terra, pelo que deveria brotar de nossas almas o cântico de alegria que diz: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos desta luz que nos elevas, nossa oração rompe, rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta. Que a tua doutrina santa, vibre pura, vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a pobreza,
socorre-nos a esperança. Liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e soberano do próprio coração. Muita paz, muito obrigado a todos.